Boa noite, irmãos. Vamos orar, encerrando esse momento de oração e vamos dar início também à mensagem dessa noite. Senhor, nós te louvamos, te adoramos, ó Deus, pela tua graça, Senhor, derramada sobre nós, por nos conceder este momento de comunhão em oração, ó Deus, que nós possamos cada dia mais estarmos firmes no propósito, ó Deus, de te buscar em oração, porque através da oração, Senhor, é onde nós conversamos contigo, é onde nós nos colocamos, Senhor, nos derramamos diante dos teus pés, é onde nós nos fortalecemos, ó Deus, e que o Senhor possa estar colocando em nossos corações o desejo de te buscarmos, Deus, constantemente, Senhor, porque necessitamos, ó Senhor, disso. Necessitamos de estar na tua presença, te buscando, te adorando, Senhor, alimentando a nossa vida espiritual, para que possamos, ó Deus, caminhar com alegria no coração, em direção, Senhor, à terra prometida, Pai. Muito obrigado, Senhor, por esse momento. Nós oramos também pela iluminação da palavra nessa noite, que o Senhor nos direcione, nos dirija a falarmos aquilo que o Senhor tem para falar com a sua igreja. Que nós possamos, ó Deus, nessa noite estarmos diante da tua presença, em reverência à tua santa palavra, com os corações, Senhor, curvados diante de ti. Nós te louvamos, ó Deus, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Gostaria de convidar os irmãos a abrir suas Bíblias no livro de Salmos, Salmos em número 23. Nós queremos dar continuidade ao estudo que nós iniciamos no domingo passado. E a revista, ela tem um tema muito interessante, que é o desafio de ser igreja. E o título da lição é Como Saber a Vontade de Deus. Sem sombra de dúvida, como igreja, o grande desafio de todos nós é compreendermos, conhecer a vontade de Deus para as nossas vidas. Como caminhar, como servir a Deus de forma correta, se nós não conhecemos a vontade de Deus para as nossas vidas. É interessante que esse desejo de conhecer a vontade de Deus seja um desejo constante de cada coração que está diante de Deus, de conhecê-lo cada dia mais, de buscar o entendimento dentro da sua palavra. Salmo de número 23, eu gostaria de convidar os irmãos, eu vou ler um versículo, os irmãos lerão o versículo seguinte. Nós vamos ler até o verso de número 4, Salmos 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, pois tu que estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Louvado seja Deus. Essa lição, irmãos, eu acho ela muito interessante, porque ela trata de um assunto muito relevante para todos nós como cristãos. É de suma importância, nós como cristãos, torno a repetir, conhecermos a vontade de Deus. E a única forma de nós conhecermos de Deus, a vontade de Deus para as nossas vidas, é através das Escrituras Sagradas. É através do conhecimento de Deus. E como é que nós vamos conhecer a Deus? Qual é o meio que Deus deixou para que nós alcançássemos esse conhecimento de Deus? Naturalmente que através da sua palavra. O Salmo 23, como eu falei aqui na primeira oportunidade que nos foi concedida,
no meu entendimento, é um dos salmos mais belos que existe. É um salmo muito conhecido, as pessoas leem tanto ele que ele se tornou, acho que o salmo mais conhecido, e depois dele talvez o 91. Mas quando se trata do livro de Salmos, geralmente o 23 é um dos primeiros que vem à nossa mente. Porque na verdade esse salmo, ele revela o caráter amoroso de Deus para conosco. A oração de Davi, ao realizar os Salmos de número 23, foi uma oração assim mesmo, onde ele derrama o seu coração, onde ele faz afirmações que são reveladoras para todos nós. Ele inicia o Salmo dizendo: o Senhor é meu pastor. O primeiro caráter que nós vemos aqui é que o Senhor, ele é pastor. Agora, o interessante é que ele não é apenas somente pastor para Davi. Davi diz: ele é meu pastor. E quando nós olhamos para Deus, nessa figura do pastor, e ao ler o restante do Salmos 23, nós compreendemos esse caráter amoroso de Deus. Porque o pastor é aquele que cuida, é aquele que guia, é aquele que protege, é aquele que está constantemente de olho nas ovelhas. E Deus, ele é esse pastor. E aí o salmista vai dizer: ele é meu pastor. Ele não é somente pastor, ele também é meu pastor, é seu pastor. E essa para mim é uma das revelações mais lindas que nós podemos ver nesse salmo. Porque geralmente quando as pessoas vão estudar sobre Deus, ou quando ouvem falar de Deus, ou quando vão tecer algum comentário, ou mesmo elaborar na sua mente a figura do que representa Deus, geralmente as pessoas tendem a fazer uma figura de um ser supremo. Claro que Deus, ele é supremo, sentado no seu grande trono, carrancudo, olhando para os homens, esperando os homens errar para poder os castigar. Muitas pessoas fazem essa comparação de Deus, mas na verdade a revelação aqui do salmista Davi não é essa. A revelação do salmista Davi aqui é de um Deus completamente amoroso, de um Deus justo, de um Deus que não só ama, mas também cuida, ele zela pelas suas ovelhas. E isso a gente vê na leitura que nós fizemos. Ele diz: ele é meu pastor, e ele vai dizer: nada me faltará. Interessante, porque geralmente quando as pessoas leem esse texto, nada me faltará, geralmente as pessoas usam muito para dizer que Deus, ele vai dar tudo o que nós precisamos. Tudo que eu quero, Deus vai me dar. Na verdade, não é isso. O que o texto está dizendo, ele está relacionado à figura que Davi elabora de um Deus pastor, que é pastor, que cuida das suas ovelhas e das ovelhas. Em relação a Deus ser o pastor e o seu povo ser as suas ovelhas, em relação a isso nada faltará. E ele vai dizer o que não faltará. Aí Davi vai dizer que ele me faz repousar em pastos verdejantes, ele leva-me para junto das águas de descanso, ele refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça. Isso mostra essa figura de Deus cuidando do seu povo, cuidando das suas ovelhas. E foi sobre exatamente isso que nós falamos, né, no domingo retrasado, se não me falha a memória, acerca desse caráter de Deus, desse zelo, desse cuidado de Deus. E quanto está relacionado a isso, é exatamente isso que Deus faz. Deus não vai nos deixar andar por caminhos tortuosos. Ele vai sempre nos guiar.
através da sua palavra, sempre estará chamando a atenção do seu povo. Ele estará sempre protegendo, sempre provendo aquilo que é necessário para a nossa caminhada cristã. É essa figura que Davi faz desse Deus todo-poderoso, que além de ser todo-poderoso, também é um Deus muito amoroso. E aí nós falamos naquela oportunidade, nós falamos sobre os 2 primeiros pontos dessa lição, como saber a vontade de Deus. A primeira coisa que nós conversamos aqui foi que essa vontade de conhecer a vontade de Deus, ela deve ser uma busca incessante do nosso coração. Nós devemos sempre primar por conhecer qual é a vontade de Deus para a minha vida. E quais são os meios que eu posso conhecer a vontade de Deus? Nós vivemos no mundo onde o evangelicalismo brasileiro, tem se alastrado de forma muito negativa, podemos dizer assim. As pessoas esperam que Deus envie um anjo e pegue na sua mão e o guie. Como nós falamos aqui naquele dia, as pessoas muitas vezes estão ajoelhadas, orando com a Bíblia do seu lado e pedindo revelação do céu, pedindo que Deus revele a elas qual é a sua vontade, quando na verdade a vontade de Deus para nós, ela já foi revelada, ela está na palavra de Deus. A questão é que muitas vezes nós somos preguiçosos, não queremos conhecer as Sagradas Escrituras, nós não paramos para ler, não paramos para estudar, e consequentemente nós não conhecemos a vontade de Deus. E aí, isso traz um grande perigo. Isso nós falamos também naquela oportunidade de duas consequências dessa falta de interesse pela busca de conhecer a vontade de Deus. E quais são? É o medo e, consequentemente, o legalismo. O medo de fazer algo, de tomar uma atitude e cometer um erro e acontecer aquilo que aconteceu no passado, como nós podemos ver na palavra de Deus. Há muitos exemplos de homens de Deus que erraram, que tomaram atitudes que levaram eles para um caminho que eles não queriam. Nós citamos aqui o exemplo de Saul, por exemplo. O próprio Davi também tomou decisões erradas na sua vida. Davi, a Bíblia diz que Davi foi um homem segundo o coração de Deus, mas Davi encerra o seu ministério debaixo de muita luta, debaixo de muita provação. O livro de 2 Samuel, no livro capítulo 24, quando Davi faz o censo, e aí ele comete um pecado gravíssimo contra Deus, porque o censo, o grande problema não foi fazer o censo, é o intuito com que ele faz o censo, porque ele faz o censo no intuito de saber quantos homens ele tinha, porque Davi naquele momento, o seu coração se encheu de como é que eu posso dizer, de orgulho. Davi foi um conquistador, um grande rei, um grande soldado, um homem que fez história, e quando ele levanta aquele censo, ele faz no intuito de falar, fazer com que o seu nome seja maior ainda, e não atribuiu a Deus as suas vitórias. E ali Deus envia o profeta até Davi e manda ele escolher 3 coisas, 3 formas de castigo por causa do seu pecado, e ele escolheu cair nas mãos de Deus. E o livro de 2 Samuel encerra com esse fato que foi pesadíssimo na vida de Davi, e muitas outras também que nós conhecemos. A própria família de Davi não foi um exemplo de família para ninguém, por causa de atitudes, de erros que ele tomou, de atitudes erradas que ele tomou na sua trajetória. E muitas pessoas, ao olhar para esses exemplos,
Às vezes a pessoa sente um certo receio de tomar algumas decisões e cair no mesmo erro, digamos assim, e acabar pagando isso, levando ele a consequências pesadíssimas. Só que o medo em si, ele representa algo muito negativo diante de Deus. O medo, ele diz para Deus que Deus não é suficiente para fazer o que Deus pode fazer. O medo, ele usurpa a autoridade de Deus. Ele faz com que nós deixemos de confiar no Senhor. E, consequentemente, o medo também leva a outros sentimentos ruins que podem nos atrapalhar na nossa caminhada cristã, que também nos levaria ao legalismo. E o que é o legalismo? É quando eu digo que algo é pecado sem a Bíblia determinar que aquilo é pecado. Nós citamos aqui, da outra vez, vários exemplos de legalismo hoje, infelizmente, e o legalismo ele é uma falta de conhecimento, porque o critério que a pessoa usa para determinar algo como pecaminoso não é as Sagradas Escrituras, é as suas ideias errôneas, e geralmente essas ideias errôneas, elas vêm acompanhadas da falta de conhecimento das Sagradas Escrituras. Porque quando nós temos esse conhecimento das Sagradas Escrituras, nós passamos de fato a confiar no Senhor, na nossa jornada cristã, nós passamos a descansar no Senhor, e uma vez que nós depositamos em Deus a nossa confiança, nós estamos dizendo para Deus: Deus, eu sou teu, eu confio em ti, me direciona, me dirige, faz com que eu entenda melhor a tua vontade para a minha vida. O legalismo não é algo bom, assim como também o medo não é. Foi uma das coisas que nós falamos, E aí, eu faço uma pergunta aos irmãos: é possível alguém conhecer a vontade de Deus sem conhecer as Sagradas Escrituras? Não é. Porque as Sagradas Escrituras é que nos revela a Deus, que nos revela a vontade de Deus. Ela é a nossa única regra de fé e prática, é a palavra de Deus. Quando nós estamos em dúvidas, é nela que nós devemos recorrer. É através da palavra de Deus que nós alcançamos a graça de Deus. É através da palavra de Deus que nós nos chegamos a Deus e Deus nos socorre no tempo oportuno. E aí, irmãos, para nós não perdermos muito tempo, o ponto 3, eu quero iniciar o ponto 3, que foi onde nós paramos, nós concluímos o ponto 2, e ficou faltando o ponto 3, diz assim: trilhando a jornada com sabedoria. Ele começa falando aqui que a busca da direção de Deus não é como procurar um adivinho ou consultar oráculos, astrólogos e clarividentes para que nos dê informações sobre o futuro. Isso não é buscar a vontade de Deus, não é buscar conhecer a vontade de Deus. Conhecer a vontade de Deus, ela vai muito além disso. E isso é uma forma de legalismo que nós vemos hoje no mundo inteiro, de pessoas que acham que Deus tem que enviar um anjo, tem que enviar um profeta para revelar o que ele deve fazer, quando na verdade Deus já estabeleceu critérios para que nós tomássemos as nossas decisões em relação a Deus. E o critério é a palavra de Deus, é o nosso critério para a tomada de decisões. E só assim nós iremos tomar as devidas decisões corretas. Primeiro, irmãos, é um relacionamento amoroso com o guia. Esse relacionamento de Deus para conosco
a primeira coisa que nós devemos entender é um relacionamento amoroso. Não é um relacionamento que traz ou que gera medo. Nós falamos a respeito disso, que às vezes as pessoas confundem muito o temor a Deus com o medo de Deus. A Bíblia diz que o temor a Deus é o princípio de toda sabedoria. E o temor aqui é exatamente a obediência. E esse relacionamento, essa obediência, ela está baseada em amor e não no medo. No medo de que algo vai dar errado, no medo de que hoje eu estou bem, mas amanhã como vai ser? Se eu fizer algo de errado, será que eu vou colocar toda a minha vida a perder? As pessoas costumam a pensar nisso como uma ideia de que é como se fosse algo que a pessoa projetou, digamos, uma viagem. A pessoa planeja uma viagem, faz todo um roteiro bonito, ele vai pegar tantos ônibus, os aviões, tal hora, tem que levar bagagem tal, vai chegar no hotel tal hora, fez todo aquele planejamento, mas a pessoa tem a ideia de que se algo der errado no meio dessa jornada, e ele não conseguir chegar no horário correto, toda a sua viagem foi por água abaixo. Quando se trata desse relacionamento com Deus, as coisas não funcionam dessa forma. O nosso relacionamento com Deus, ele tem que estar baseado no amor. E aí eu digo mais, esse amor não é um amor de mim para com Deus, é um amor de Deus para mim. É por isso que nós devemos descansar no Senhor e confiar de que vai dar certo, de que a sua vontade é perfeita, de que a sua vontade é agradável e de que no final tudo vai ocorrer exatamente como Deus planejou. Porque é Deus que está no controle, não é o homem. Eu gostaria de convidar os irmãos a ler um texto, aquele que quiser abrir a sua Bíblia. Leia para mim, por favor, 1 João, capítulo 4, verso 18 e o verso de número 19, por gentileza. 1 João, capítulo 4, verso 18 e o verso de número 19. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Louvado seja Deus. Se houver medo, há algo errado. O amor joga todo o medo fora. E esse amor, como nós dissemos, ele é um amor que vem de Deus para nós. Se ele vem de Deus para nós, então nós devemos entender de que Deus está no controle e ele vai nos guiar exatamente como ele quer. Vai guiar, como o salmista falou no verso de número 3, guia-me pelas veredas da justiça. Guiar pelas veredas da justiça aqui é guiar no conhecimento da vontade de Deus, obedecendo a palavra de Deus, os mandamentos de Deus, obedecendo aquilo que o Senhor estabeleceu na sua palavra. Esse amor de Deus para conosco, ele deve gerar em nós essa segurança de que ele nos chamou, de que tudo está sob o seu controle e de que tudo vai dar certo no final. Segundo, irmãos, é buscando sabedoria na palavra. É verdade que ideias errôneas sobre a direção de Deus conduzem a conclusões erradas sobre a coisa certa a fazer. Mas conceber mal a vontade de Deus é menos pecaminoso do que conhecê-la e não fazê-la.
No livro de Tiago, capítulo 4, verso 16, ele diz que aquele que conhece, aquele que sabe que é preciso fazer o bem e não faz, comete pecado. Não adianta nós dizermos somente que conhecemos a vontade de Deus se não a praticarmos. Se nós conhecemos a vontade de Deus e não a praticamos, estamos pecando contra Deus. Note que o autor da revista aqui, ele fala uma coisa interessante, que conceber a ideia de Deus, a ideia de conhecimento de Deus, né, e fazer ela de forma até errada, é menos prejudicial do que conhecê-la e não fazê-la. É por isso que a Bíblia requer de nós dedicação no cumprimento da palavra de Deus. A própria Bíblia diz que nós não podemos ser ouvintes esquecidos. A palavra de Deus, quando ela vem ao nosso coração, ela deve cumprir aquilo que lhe apraz, nos levando a fazer a vontade de Deus, a conhecer a vontade de Deus. E uma vez conhecida esta vontade, ela deve nos levar a uma vida de santificação, em obediência ao Senhor que nos chamou. Como já disse, a palavra de Deus, ela é a nossa única regra de fé e prática. Nós não podemos negligenciar a leitura da palavra de Deus. Nós não podemos negligenciar este conhecimento. Quanto mais eu busco compreender, quanto mais eu leio, quanto mais eu estudo as Sagradas Escrituras, mais eu conheço a vontade de Deus e melhor eu vou servi-lo, colocando em prática aquilo que eu aprendo dentro da palavra de Deus. Nós temos que orar a Deus para Ele nos ensinar a sua vontade e a colocarmos essa vontade, a vontade de Deus, em prática na nossa vida cotidianamente. O salmista diz: guia-me. Isso significa que pela instrução providencial ele nos dá sabedoria para tomar decisões. Como eu falei, existe o critério a ser seguido. Qual é o critério? É a palavra de Deus. É através da palavra de Deus que o Senhor vai nos instruir a como agir no nosso dia a dia. Deus não vai enviar um anjo e dizer: olha, irmão, ou fulano, Deus mandou eu aqui para dizer para ti que você tem que fazer assim. Ou vai dizer para você, você está em dúvida em alguma coisa e de repente você não sabe o que fazer e quer porque quer que Deus envie um anjo para te orientar. Existe um critério, existe a palavra de Deus para nos guiar. Tudo aquilo que é santo, que é amável, que é cordial, é nisto que nós devemos pensar, é nisto que nós devemos colocar a nossa vida e as nossas atitudes. O que vai nos reger não é a forma como nós lidamos com as coisas lá fora, que surgem baseados em ideias humanistas. A palavra de Deus, ela está acima de qualquer ideia humana. É bem verdade, irmãos, que nós como cristãos, além da palavra de Deus, o escritor vai relatar isso daqui também, eu vou adiantar logo para que a gente possa concluir. A nossa vida, Deus, Ele nos fez seres humanos e nos colocou, como é que eu posso dizer, em grupo. A igreja do Senhor, ela não é composta por um indivíduo apenas. Ela é composta por várias pessoas. Ela é um coletivo de pessoas. E essas pessoas
vai ter algumas que são mais, tem mais experiência do que eu. E eu, como cristão, eu não posso ser orgulhoso a ponto de não querer ir até esse irmão que é mais experiente e buscar ajuda, um aconselhamento bíblico. Eu não posso permitir que o orgulho seja tão forte a ponto de eu dizer que eu não preciso de ninguém para me ajudar, que eu não preciso de ninguém para me orientar, me aconselhar. A gente tem que ter maturidade e entender que tem irmãos mais experientes, mais espirituais, que conhecem melhor as Sagradas Escrituras e que essas pessoas estão aptas a nos ajudar nessa caminhada. É por isso que a igreja, ela não é composta por um indivíduo apenas, ela é um grupo, ela é um coletivo. E nós devemos buscar ajuda uns com os outros. Não é assim que a Bíblia nos ensina? Que nós devemos ajudar uns aos outros, a levar os fardos uns dos outros. Muitas vezes pode ter um jovem na igreja que está com alguma dificuldade em tomar determinadas decisões na sua vida. Ele não sabe o que fazer, porque ele é imaturo, ele é jovem ainda tem muita coisa para aprender. Então ele tem que entender que na igreja existe também, além da palavra de Deus, pessoas que podem ajudá-lo. E muitas vezes nós encontramos essas pessoas na pessoa também do próprio pastor, de irmãos que são mais velhos, que têm mais experiência, as irmãs consequentemente também da mesma forma, tem irmãs mais experientes que podem ajudar. E aí, no coletivo, nós podemos compreender qual é a perfeita vontade de Deus, ajudando uns aos outros, além da própria palavra de Deus. Foi para isso que Deus constituiu uma igreja, arrebanhou uma igreja, povos de todos os lugares. Olha só, irmãos, que coisa interessante quando a gente para pensar na igreja, na coletividade. Aqui tem pessoas que eu nunca vi na minha vida antes de vir para cá. Mas após eu conhecer esses irmãos, olha só como eu trato eles irmãos, porque somos uma família. A família de Deus, ela deve estar unida no propósito de caminharmos juntos. E caminhar junto implica ajudar uns aos outros, em aconselhamento também. Porque a palavra de Deus, ela nos orienta a isso. A aconselhar, a ajudar uns aos outros. E quando a gente para pensar nessa unidade que é a igreja do Senhor na terra, a gente fica assim maravilhado. Só Deus que pode unir pessoas tão diferentes como nós. Pensamos diferentes, agimos de forma diferente, de personalidades diferentes, mas quando estamos unidos, o nosso propósito é único: servir a Deus, ajudar uns aos outros, e assim nós conheceremos a vontade de Deus. Sabemos que pelo Salmo 23, quer por outros textos da Bíblia, que nunca estamos sós, porque Deus sempre está conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Mas ao enfatizar a onipresença de Deus, não podemos esquecer a importância da coletividade, na qual fomos redimidos, a igreja. Não fomos feitos nem redimidos para uma vida solitária, de autossuficiência, mas para uma vida como povo, no meio do qual há segurança. Nós não podemos ser igreja sozinhos. Hoje em dia, a gente tem visto muitos aí que defendem essa ideia, né, de que eu posso ser igreja na minha casa. São conhecidos como os desigrejados, né? Devemos ter muito cuidado. Para encerrar, gostaria de ler somente um texto. Gostaria de pedir um irmão que lesse Provérbios 11, 14, por gentileza.
Provérbios 11, verso 14. Não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão de conselheiros a segurança. Não havendo sábio conselho, cai o povo, mas na multidão de conselheiros a segurança. Louvado seja o nome do Senhor. Que nós possamos ter essa segurança na palavra do Senhor sempre. E para concluir, irmãos, tem uma coisa aqui que eu achei muito interessante. Na conclusão, nós vamos pular para a conclusão. O Senhor promete estar conosco, guiando-nos por caminhos que lhe agradam. Ela fará isso basicamente por sua palavra, pela comunidade da fé e pela sabedoria que Ele mesmo opera em nosso coração, pela ação e presença do Espírito Santo. Qualquer suposto direcionamento que divergir da Bíblia, dos limites da possibilidade, colocando pela divina providência e do discernimento do coração regenerado, quanto ao que mais traz honra e agrado ao nosso Deus, terá de ser julgado falso e enganoso. O Espírito Santo, Ele sempre irá nos guiar pelas suas veredas de justiça, nos levará às águas tranquilas, não importa as lutas que você esteja passando, não importa as dificuldades. Quando Ele diz que nada nos faltará, Ele não está dizendo que nós não passaremos por lutas, por dificuldades, não é nada disso. Ele está dizendo que não importa a circunstância, a situação, mas Ele estará sempre presente conosco, nos guiando através da sua palavra. E não importa qual seja o conselho, se for contrário a isso, aquilo que já está estabelecido na Bíblia, que ultrapassa os limites da possibilidade colocados pela providência e do discernimento do coração regenerado. Se estiver divergindo daquilo que nós conhecemos na palavra de Deus, a Bíblia diz: seja anátema. Nós devemos considerá-los como algo ruim e devemos sempre buscar o conhecimento da palavra de Deus, sendo guiados pelo Espírito Santo de Deus, e consequentemente nós chegaremos à reta final. Esse é o grande desejo do nosso coração: ouvir a trombeta soar, ouvir o chamado final. Irmão, não tem um dia mais esperado para mim do que esse dia, o grande dia do Senhor, quando o Senhor vier buscar a sua igreja, mesmo sabendo que entre erros e tropeços, algumas vezes tomando decisões de forma errada, mas sabendo que Deus está no controle de tudo, nos guiando nessa jornada. Independentemente de qualquer coisa, nós chegaremos até o final, porque é o Senhor que está no controle de todas as coisas. Que Deus em Cristo nos abençoe, que nós possamos cada dia mais procurar conhecer qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Não esqueça, esse é o grande desafio de ser igreja. Que Deus nos abençoe.